Olá pessoal, essa é a parte 2 da aula 5 da disciplina de redes locais industriais. Eu sou o professor Zuperri, do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nessa aula, nós vamos investigar o barramento CAN, o protocolo DeviceNet e o protocolo CAN-Open. Na segunda parte, nós vamos estudar o protocolo DeviceNet e o CAN-Open, que se utilizam do barramento CAN. Aqui nós temos uma figura que representa o modelo de referência OSI em relação ao protocolo CAN e o protocolo CAN-Open DeviceNet. Como nós vimos na parte 1, o protocolo CAN só possui as duas últimas camadas do modelo OSI, que seria a camada física e a camada de enlace. Todas as camadas superiores ficam pendentes, esperando protocolos de alto níveis não definidos que podem se utilizar do protocolo CAN. Nesse caso, nós temos duas alternativas, que são o DeviceNet e o CAN-Open. O DeviceNet é um protocolo de alto nível que foi baseado no barramento CAN. Ele foi desenvolvido pela Allen Bradley e gerenciado pela ODVA, Open Device Net Vendor Association. Implementa uma camada de transporte utilizando os identificadores CAN e utiliza o SIP. O SIP é Common Industrial Protocol para as camadas superiores de comunicação. A camada física prevê a utilização de energia e dados no mesmo cabo, reduzindo o custo de instalação desse tipo de rede. Nessa figura, nós vemos a representação das camadas do protocolo DeviceNet em relação ao modelo de referência OSI. Então, a camada física, nós temos uma camada física definida pelo próprio DeviceNet, com conectores que carregam a alimentação e os dados no mesmo cabo. Depois, nós temos uma camada de enlace que se utiliza do protocolo CAN, com o CSMA e o NBA. Nós temos uma camada de transporte definida pelo DeviceNet Transport e as camadas superiores de sessão, apresentação e aplicação, todas baseadas no SIP. A rede DeviceNet pode ter até 64 nós. A distância do início ao fim é selecionável, dependendo da velocidade. Se a gente quer uma velocidade de até 125 kB por segundo, nós podemos ter uma rede de até 500 metros. E conforme a gente aumenta a nossa velocidade de transmissão, diminui-se a distância máxima que nós podemos utilizar. Assim como no protocolo CAN, os dados úteis eles são de apenas de 0 a 8 bytes. A topologia do barramento é linear, sendo linha tronco ou linha secundária, com alimentação e sinal no mesmo cabo, seguindo o padrão DeviceNet. O endereçamento do barramento pode ser peer-to-peer com multicast, multimestre e mestre-escravo especial. Pode ser POLET ou de mudança de estado, baseado em exceção. As características do sistema são a remoção e a substituição de dispositivos sob alimentação. Agora vamos estudar o SIP, que é o Common Industrial Protocol. É um protocolo de alto nível compartilhado pelas redes Ethernet IP, DeviceNet e ControlNet. É baseado no modelo produtor-consumidor, orientado a objetos e baseado em conexão. Cada dispositivo da rede é modelado através de um perfil, que vai indicar todas as características e propriedades do equipamento. As informações são compiladas através de um arquivo EDS, Electronic Data Sheet. Nessa figura, nós vemos então o modelo do objeto SIP em relação às redes que podem utilizar, DeviceNet, Ethernet IP, ControlNet e diversas outras. Cada uma das redes vai ter suas próprias camadas inferiores, até a camada de transporte. Como no caso do DeviceNet, a camada física DeviceNet, que vai transportar os dados de alimentação no mesmo cabo, a camada de enlace de dados, que vai seguir o protocolo CAN com CSMA e a Non-Destructive Bitwise Arbitration, depois a camada de transporte DeviceNet, e daqui para cima nós vamos usar o SIP. A camada de sessão vai ser responsável pelo roteamento de mensagens SIPs e o gerenciamento das conexões. A camada de apresentações vai apresentar para a gente serviço de gerenciamento de dados, explicit messages e mensagens de I/O. A camada de aplicação, a camada mais alta, vai ter para a gente camada de aplicação SIP, a livraria de objetos das aplicações que nós vamos usar. E acima dela nós vamos ter ainda o perfil dos dispositivos do usuário, que podem ser semicondutores, válvulas, drivers, robôs e diversos tipos de maquinário. Agora vamos investigar o CAN-Open. É um protocolo de alto nível gerenciado pela CIA, Canyon Automation, e padronizado pela EN 50325-4. É utilizado em diversos nichos, principalmente na Europa.
Dentre as principais aplicações, destacam-se a automação de fábricas e também a utilização em veículos. Cada dispositivo em uma rede CANopen é descrito através de um perfil, que define as funcionalidades dos equipamentos através de arquivos eletrônicos EDS e DCF. A descrição dos dispositivos é feita através de dicionários de objetos, que contêm uma seção com a identificação dos equipamentos e outra com suas funcionalidades. Nessa figura, nós podemos perceber que o protocolo CANopen funciona sob um barramento CAN, que vai gerenciar toda a troca de mensagens. Para o protocolo CANopen, ele vai ficar responsável pelo dado de processo do objeto, PDO em inglês, o dado de serviço do objeto, SDO em inglês, o controle de erro e de sincronismo e a gerência da rede. Lá nós vamos ter o dicionário dos objetos com seus índices e a descrição de cada um dos dispositivos. E no nível mais alto, uma função de aplicação, que pode ser composta por entradas e saídas genéricas, controle de movimento, sensoriamento e etc. As mensagens dentro do protocolo CANopen podem ser de 4 tipos. Elas podem ser do tipo PDO, Process Data Objects, que ela vai transmitir os dados para a aplicação. Opera no formato produtor-consumidor, na forma de mensagens em broadcast. O envio pode ser cíclico, disparado por evento ou ainda através de requisição. Nós temos uma mensagem de SDO, o Service Data Object, utilizado para acesso de parâmetros dos equipamentos contidos no dicionário. Ela opera no formato cliente-servidor. Temos também as mensagens de emergência ou controle de erro, utilizadas para reportar erro no dispositivo. Elas possuem elevada prioridade em relação às demais. E o gerenciamento de rede, que são mensagens utilizadas para funções como a verificação e controle de um estado dos nós. Nós chegamos no final da segunda parte da aula 5. Muito obrigado por assistir.